idade, porque agora você tem eles já adolescentes. Sim. Então você vê o reflexo disso. Conta um pouquinho pra gente como foi isso e o que talvez disso você sentia uma culpa e hoje já tá significado, já tá tudo tranquilo. Sim, eles andavam sempre comigo, então essa questão de ficar com outras pessoas, eles não tiveram. Mas para mim isso não era problema, né? Porque eu era uma mãe protetora, então como eu sou agricultora, então eu levava eles, um menino, junto para tirar leite, punhava ele numa caixinha lá, e aí ele ficava lá enquanto eu tirava leite. Aí ele levava ele junto pro aviário, e aí ele aprendeu a caminhar lá dentro do aviário. Aí, em momentos que eu precisava ir rapidinho, fazer alguma coisa, que ele ficava sozinho dentro de casa, eu tinha essa preocupação. Meu Deus, né? Vai que levanta, faz alguma coisa. Mas, assim, como eu sempre estava ali, nunca larguei para outras pessoas, né, cuidar, nunca foi numa creche, nunca, né? Aí, quando foram para a escola, foi difícil. Porque aí, a questão foi cortar o cordão umbilical ali da mãe. Porque as crianças, eles estavam tranquilos lá, brincando com os outros, né? Para eles era uma alegria para a escola. Mas eu fiquei mais perdida, né? Até porque quando a Amanda nasceu, o Gabriel foi pro pré. Então, assim, até ali eu consegui ficar mais tranquilo, porque aí eu tinha que dar atenção mais para ela, né? Devido ao refluxo, né? Mas aí, largar ele lá na escola, parece que ele tava sem proteção, porque não tava perto de mim, né? Mas aí foi um processo. E aí eu precisei entender que não, que tudo, né? Que ele estava bem cuidado, aí ia, buscava, né, no ponto, porque ia de ônibus, caminhava a pé um certo pedaço, mas assim, foi eu mas que enfrentei essa culpa de deixar eles, sabe? Porque para eles estavam tranquilos, saindo de casa e tal, né? Indo pra escola. Eu é que me culpava, parece que se eu não estivesse cuidando, não estavam bem cuidados. Uhum. E isso é uma coisa que está acontecendo muito hoje. Quando a gente fala da nova educação, a gente pode pensar que o quê, né? A gente tem ciclos na nossa vida. De vida e morte o tempo todo, né? Pulsão de vida, pulsão de morte o tempo todo, né? Quando a gente fala em morte, não é só você fazer a passagem, mas é de pensar que são ciclos, pequenos ciclos que a gente está vivendo. Só que muitas mães não entenderam isso ainda. E aí ficam sofrendo tanto por coisas que poderia ser mais fácil, né? Esse apego tão forte, né, às vezes na carreira, às vezes na criança, às vezes na família, prejudica todo o desenrolar emocional desse sistema, né? Com certeza. Porque você ficou emocionalmente abalada por ter que levar eles para a escola. Não, aí agora, né, te interrompendo, mas eu lembrei, ele tinha 2 anos e meio e eu fiz um curso, levava ele junto no curso, né? Se chamava Empreendedor Rural. E aí, o final do curso foi em Curitiba. Então, a gente foi para Curitiba, mas eu não podia levar ele junto. E ele tinha 2 anos e meio. E ele tranquilo ficou com o pai dele. E eu embarquei no ônibus e comecei a chorar. Mas eu chorava desesperada. Como se fosse, assim, uma mãe que eu acho que estivesse largando a criança para ser adotada. Sei lá, nem sei. Mas assim... Mas foi tão forte. Porque, e ele estava tranquilo com o pai dele em casa. Ele estava bem cuidado. Mas eu, como possessiva, eu acho, né? Que ela choca, como diz, que tem que estar ali perto dos pintinhos. Nossa, sofri um monte. Aí fui, daí até fizeram falar, quer que eu pare o ônibus, você volta? Mas aí depois não, aí eu, né, respirei, aí falei, não, ele tá bem e tal. Mas assim, é essa super proteção da gente, muitas vezes. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre como a gente pode ir desapegando isso, até para que todos tenham mais leveza. Senão vive sempre conflito. Imagina, desmama, depois desfralda, depois vai para a escola, depois vai para a faculdade, depois começa uma namorada. Gente, imagina se você não prepara isso antes, é sua mente mesmo, né? Começar a preparar, agora meu filho vai ter que desmamar, você não vai mamar até 5, 6 anos, e a gente tá vendo crianças assim, gente, tem crianças com essa idade que não mamar ainda, né? É porque é um apego muito forte da mãe, desapegar, né, e é um processo mental,
Sim, e hoje eu entendo como eu poderia ter feito diferente, mas eu fiz o que eu podia fazer com o conhecimento que eu tinha, que foi me passado pela minha mãe. Então, eu só repeti, né, aquilo que eu aprendi com a minha mãe. Então, hoje, com o conhecimento, né, com mais controle emocional, com o conhecimento que eu tenho, eu teria preparado eles melhor, né, porque para mim, tipo, quando foi para a faculdade, a preocupação, né, sai de lá 1 hora dentro do ônibus até Cascavel e tal. Eu já estava me preparando, aí eu consegui, os primeiros meses foi difícil, depois eu já consegui entender que não, tá tudo bem, ele tá seguro, ele vai voltar para casa, tá tudo certo. E o mais velho tá indo pra faculdade, é isso? Isso, já vai terminar, né, tem 21 anos. E aí, a filha... Vai ser com a nossa, quando a gente terminou na faculdade, nós fazendo foto lá com o diploma. Meu Deus, o que será que ela vai querer fazer? E aí, ano passado, foi o ninho vazio. Porque os dois saíram de casa. Porque aí ele estava na faculdade, né? E a filha quis vir estudar em Cascavel no Alfa, né? Para se preparar para o vestibular. E aí foi o ninho vazio. Primeiro mês foi um pouco difícil, depois a gente acostuma, porque agora eu já tenho controle emocional, então, lógico, eu me preocupava, né, com eles fora e tal, mandava mensagem, tá tudo bem e tal, né, mas, assim, hoje eu já tenho mais, quando voltou pra casa, agora que esse ano o Gabriel resolveu ficar em casa e só a Amanda fora, foi mais difícil. Já estranhou. Porque aí a gente, formas diferentes, ele já viveu fora de casa. Então, ele já tem um jeito dele de ser, né? De querer as coisas, porque ele já tem 21 anos. Então, ali teve uns embates, mas tranquilo. A gente sabe conversar hoje. Não é, né? Um período atrás, até meu marido xingava, você é mais criança que teu filho. Porque a gente batia a boca. E hoje não, hoje a gente conversa, né? Ele me respeita, né, e eu respeito ele, porque é esse detalhe, né, muitas vezes a mãe não se dá o respeito, né, e quer o respeito do filho, e aí fica aquele embate ali, os dois, e aí, um dia meu marido falou, você tá mais criança do que ele, então aí eu parei e pensei, opa. Quando a mãe, ela não cura a criança vai, não só a mãe, mas o pai também, né, o adulto não curou a criança vai reagir junto com a criança. Isso. Vai ser uma criança discutindo com outra criança, né? Mas assim, eu quero que você fale um pouquinho, Paula, porque eu sei que a sua realidade é totalmente diferente, né? Da cidade. Exato. Eu quero que você conte, então, a diferença da forma que você vem criando, né? Pra gente poder também falar um pouquinho comparar um pouquinho, né? De quem tem o tempo disponível para estar o tempo todo, quem não tem, como que a gente pode entrar no meio termo disso? Não, eu sempre deixei a Helena muito solta, assim, muito, sabe, não ficava assim atrás, cuidando, tipo, meu Deus, vai cair, meu Deus, não sei o que, meu Deus, não pode ali, sabe aquelas mães loucas? Assim, não. Mãe louca, mãe louca. Não. Tá cheio por aí, será que a gente pode falar isso? Meu Deus, mas elas vão dar risada, porque eu sou essa, meu Deus do céu. Eu sou mãe louca agora. Então, assim, a Helena, eu lembro que com 1 aninho ela subiu em cima do sofá, assim, e caiu em cima do sofá, e de repente ela falava, mamãe, dói pé. Ela quebrou o pé, gente. Tipo, por quê? Porque ela subiu em tudo. Ela é destemida. Minha filha é um furacãozinho mesmo, sabe? Bem cria, minha mesmo. E então, eu deixava ela assim. E eu lembro do episódio, 1 aninho e pouco também. Ela queria um desenho lá na TV, porque já era aquela fase dos desenhos infantil que já chama atenção, assim, que podia assistir, né? Eu cuidava muito disso também, os desenhos que assistia, mas por conta da informação mesmo que ela estava recebendo. Mas ela já sabia que lá na TV tinha uma coisinha que ela gostava de ver. Aí ela queria ligar. Daí eu lembro que eu falei assim, pega o controle, filha, ali em cima do móvel. Daí ela olhou assim pra mim e foi e pegou o controle. Ó, tipo, daí eu me toquei na hora. Eu falei, gente, eu falei com ela como se fosse um adulto, né? Não, pega o controle que tá ali em cima do móvel, por favor. E daí ela foi lá e pegou e entregou, assim. Daí eu deu aquele choque, sabe? Daí eu falei, nossa. Só que depois eu comecei a ver, assim, entra um peso aí também. Porque quando a gente dá autonomia demais, deixa fluir demais sozinho, a gente deixa independente demais agora, pode ser que lá na vida adulta crie uma dependência emocional. Por quê? Porque foi muito sozinho, porque tomou muita decisão sozinho, fez tudo sozinho. Então eu comecei a me atentar a isso. Mãe consciente. Entendeu? Gente. Mãe consciente.
É assim, Consciência do eu nosso dou Deus. liberdade, mas estou aqui para te auxiliar se você precisar. Tipo, que lindo que você fez sozinha, porque ela fala assim, eu sei fazer sozinha, mãe. Mas aí eu falo assim, ó, que lindo que você fez sozinha, parabéns, que incrível, mas se você precisar de ajuda, a mamãe está aqui. Entendeu? Então é aquela coisa de, sim, deixa sentir, deixa fluir o negócio, mas tendo aquele olhar, assim, é o olhar protetor de mãe também, né? Pra gente ter um controlezinho ali da situação. Você mostra, mas você tá Mostra aqui. o caminho, tá ali dando suporte. Isso, não tá se Exatamente. sentindo abandonada, porque aí Não. a gente pode pensar na ferida emocional do abandono. Então, quando solta e deixa fazer tudo o que quer, essa criança, no fundo, ela tá se sentindo abandonada, ela não tá se sentindo independente, porque a criança, ela precisa da segurança, né? Então, aí, não sofre isso, né? E a gente sabe o quanto reflete isso na vida adulta depois, né? Em relacionamentos, de maneira geral. Quando a gente fala relacionamento, né? Não é só o afetivo ali, casal. Amigos, é amigo, chefe. é chefe, trabalho, né? Em tudo vai refletir freio do abandono, não adianta. Então, tendo essa visão, assim. E é engraçado que hoje, que ela tá com 6 anos, ela vai comigo pra minha academia, assim, e ela já quer me ajudar lá. Ela quer mostrar que ela sabe ajudar, sabe? Esses dias ajudando uma aluna a fazer exercício, a minha aluna olhou e falou, ah, não, Paulo, ó, pode contratar, ela tá muito bonitinha treinando aqui junto, sabe? Então, você vê, assim, que criou uma criança, assim, tão esperta, tão pra frente, só que, às vezes, eu fico preocupada no fato, assim, dela querer fazer tudo tão sozinha e mostrar que sabe, assim, eu falo, meu Deus, aí vem a culpa de novo da mãe, né? Ai, meu Deus, onde que eu errei? O que eu posso ter feito de errado aqui, ali, tá? A mãe vai estar sempre se culpando, vamos falar a verdade? A gente tenta acertar e erra e vai tentando recalcular a rota o tempo inteiro. E isso é a mãe consciente, Paulo, né? A mãe consciente, ela vai fazendo isso, ela vai buscar informação, ela vai procurar ajuda, ela vai procurar um tratamento, ela vai procurar um especialista e ela vai olhar para tudo isso, ela vai olhar para todos esses caminhos, inclusive para o caminho interior, né? Por quê? Porque se a gente não olha para isso, você é uma pessoa independente, você é uma mulher poderosa. Então, a gente ensinar isso para nossos filhos é maravilhoso, mas também tem que ter esse olhar cuidadoso, porque senão a gente também está o tempo inteiro fazendo coisas que vai agredir invisivelmente as nossas crianças. Seja com o demais, ou seja com o de menos. E agora, pra você que tá ouvindo ali, será que você é uma mãe louca ou não? Agora você vai ter que ver, porque a mãe louca é o que mesmo? Aquela que não deixa a criança fazer nada? Já vai lá, não, para, vai subir, não pode, não chega perto daquela piscina. Então, não se suje. E a gente vê muito assim, no tempo que eu estava trabalhando na creche, a gente via a mãe não pode tirar o calçado da criança. Nossa. Não pode sujar essa criança. Gente, assim, socorro! Como assim? A criança precisa se sujar ainda mais na educação infantil. Se ela não trabalhar toda a questão sensorial, essa criança não se desenvolve, gente. Né? Então a gente tem que parar para analisar isso. Sim, a roupa é mais importante do que o teu filho? A roupa a máquina lava. O telefone é mais importante do que o teu filho? Você não pode parar a ligação para dar atenção ao teu filho? Ou para pelo menos ensinar ele que não pode vir falar agora, mas não ser agressivo, né? Então, a ideia é que você pense sobre isso, né? Que tem que ter esse limite. Você não pode deixar, vai, faz, ou somente ao contrário, né? Então, quando vocês falam para mim isso, vem uma coisa muito importante na fala de vocês, é essa ligação, né? Da mãe, então, que teve o tempo para ficar junto com o filho o tempo todo, e da mãe que às vezes fica nesse conflito, será que eu vou trabalhar, será que eu não vou trabalhar? E eu vou falar uma passagem minha aqui, quando eu tive a Anastácia, a minha vida era trabalhar. Eu comecei a dar aula com 14 anos, e aí o que acontece? Eu dava aula de balé, então eu já estava na vida há muito tempo, eu tive ela com 30 anos, 31, 32. Nossa. Imagina, 30, ali, 20, 15 anos trabalhando, só trabalhando, trabalhava de manhã, de tarde, de noite, e final de semana. Eu amava trabalhar, eu amo trabalhar. Então, quando eu tive a Anastácia, eu tive, sim, muita culpa. Porque aí, o que acontecia? Foi na pandemia, e a minha escola quase fechou. Se eu não fosse reerguer minha escola, fechava, e o que eu ia fazer?
Tá vendo, ó? Na mesma situação. E aí, uma das coisas que eu abominava, porque eu sempre tive escola, sempre fui professora, era a mãe que deixava a filha na escola o dia inteiro. Né? Eu julgava, eu falava, meu Deus, como é que uma pessoa vai fazer um filho e vai colocar na escola o dia inteiro? Se a pessoa tem um filho, ela tem que cuidar do filho. Eu julgava todas. Uhum. E daí o que acontece, né? Tem aquela história de cuspir pra cima, né? Quando eu tive Anastácia, eu não tive outra opção. Olha assim. Aí vem a... Eu tive que colocar ela na integral. A Anastácia chorava e eu chorava por deixar ela na escola. Eu me culpava o tempo todo por ir trabalhar. Foi uma luta comigo para eu poder entender que eu precisava deixar ela, que naquele momento eu tinha que fazer alguma coisa, senão quem que ia dar o suporte, né? De financeiro, eu precisava, né? Então foi uma confusão na minha cabeça. Mas que hoje ressignifiquei tudo isso, então hoje eu consigo olhar para minha história e falar, não, é aquilo que eu consegui fazer naquele momento. Sim. Né? Eu consegui fazer aquilo, não tinha outra opção naquele momento. Vai ter os resquícios disso, talvez ali a gente vai ter que trabalhar alguma coisa de abandono, mas aí é a nossa consciência diante disso. Talvez eu não faria diferente. Anne, você faria alguma coisa diferente?